É isso aí, Chico? É isso aí. Vamos para a notícia destacada aqui no nosso título, né, que é justamente a questão do Rio Grande do Norte, que tem dado muito o que falar na imprensa, né? Aparece muito na TV, você vê o pessoal tacando fogo em tudo, etc e tal, mas ninguém comenta o X da questão, né, Marcos Roberto? É Como verdade, você a disse. situação ela está calamitosa, né? E a cobertura da imprensa, ela mostra tudo, mas não mostra a verdadeira situação, que é como vivem os presos, né? Uma situação subhumana. E isso aí, no Rio Grande do Norte, aconteceu o seguinte, né? Todos os jornais estão mostrando aí fala da questão da polícia, fala a questão da justiça e tal, tenta desmoralizar a própria governadora lá, que é do PT, né? Mas a situação é que o governo federal mandou a Força de Segurança Pública para poder ajudar na segurança. É claro, né? Um governador não pode deixar sair destruindo o seu próprio estado, né? Mas as coisas que foram queimadas foram delegacias, carros de polícia, ônibus e etc, né? Então, assim, foi mandado lá para conter, para diminuir a destruição da cidade. Porém, isso aí não vai no X da questão. Isso aí não vai na raiz do problema, que é o campo de concentração que eles chamam aqui de presídio. Toda a manifestação, toda a rebelião que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte tem a ver diretamente com a situação a situação carcerária, né? É um inferno, né? Se é que eu acho que o inferno não é tão ruim assim, porque é comida podre. Por exemplo, o pessoal chega a ficar 15 dias sem tomar o banho de sol, sendo que a própria lei penal diz que é 2 horas por dia, né? E outras questões mais. E não é só no Rio Grande do Norte. Em todos os presídios nacionais, a situação é essa. É um verdadeiro campo de concentração. Eles jogam as pessoas lá dentro e as tratam pior do que qualquer coisa, como se tivesse um depósito de baratas, né? Não vou falar de animais, porque o tratamento dos animais hoje em dia é de pão de ló, né? É com filé mignon, mas o tratamento dos presos é com comida podre, falta de higiene, falta de remédio, doenças, pulgas, carrapatos, percevejo e outras coisas mais, né? Então, assim, é um verdadeiro campo de concentração e os governos não querem resolver esse problema. Apesar que tem uma notícia positiva. O Lula mandou o Flávio Dino lá para o Rio Grande do Norte para resolver a situação carcerária. Mandou dinheiro para diminuir os problemas carcerários, né? Vamos ver como é que vai seguir isso aí, porque a mentalidade do Flávio Dino é de botar a polícia lá, e o preso reclamou que a comida está podre, bota no pau de arara, dá porrada, que o cara está reclamando, além de ter preso, ainda quer comer comida limpa, né? Então é uma situação de subhumana aí, né? Os presídios brasileiros. Então nosso título está certo aí, né? Pelo fim do sistema penal. A gente poderia acrescentar, deveria já liberar todos os presos não violentos. O cara foi preso porque estava fumando baseado, o cara foi preso porque ele roubou uma coisa no mercado, estava passando fome, ou coisa do tipo assim. Se o cara não é um preso violento, deveria estar solto imediatamente. Sem falar nas prisões provisórias. A gente tem uma situação que é a seguinte: tem 900 mil presos provisórios no Brasil. Não, 900 geral. mil presos. 900 Desses mil, 900 mil, 40%, por volta de 400 mil, não saberia, não sei o número exato em número, 300 mil, sei lá, são provisórios. Esses provisórios aí chegam a ficar 5 anos, né? Não, provisório, né? É quase uma pena, né? Você vê, né? Os provisórios ficam lá. E quando você vai ver no final das contas, o cara não fez nada. A gente vê vários relatos aí de cara que ficou preso aí mais de 20 anos, aí depois descobre que o cara não tem nada a ver com a fruta, né? Nada a ver com a situação. Exatamente. Não, passar por... Pode falar, Adriana. Aqui em Miami aconteceu, nessa semana, teve uma notícia dessa. O nosso querido democrático Biden, ele passou uma lei que quem for pego 3 vezes vai para prisão quase perpétua. Aí teve um cara que foi condenado por um crime de roubo, foi sentenciado a 400 anos de prisão. Nossa Senhora. E saiu essa semana porque descobriram que não era ele. Isso na Flórida. Aqui nos Estados Unidos aqui em Nova York tem uma prisão que chama Rikers, que é aqui pertinho. Os meninos são pegos aqui no bairro fazendo molecagem, são mandados para lá e morrem em menos de um ano. Todo ano lá morrem dezenas de meninos antes de chegar às vezes menor de idade, no julgamento. Né? Antes de chegar no julgamento. As prisões americanas são históricas, né?
As prisões americanas são históricas, cara. Você encontra as referências das injustiças americanas em livros clássicos, em música popular. Você encontra em tudo, porque é uma situação intolerante de injustiça. Né? Eu tenho um livro famosíssimo nos Estados Unidos que chama To Kill a Mockingbird. Eu não sei, mataram um Ben-TV, sei lá o que A é. tradução é outra. E você tem, por exemplo, a tradução é outra, né? E você tem aquela música do Bob Dylan, Hurricane, né? O Sol é para que todos. fala também sobre a prisão. É a tradução em português. A cultura, o Sol é para todos. Isso. E você tem nos Estados Unidos, você tem uma cultura que a cultura, eles falam sobre as prisões americanas, as injustiças, isso aí. Tem um comediante australiano que eu gosto muito, chamado Jim Jeffrey, que ele foi para os Estados Unidos fazer um show. Ele começou o show assim. Falou assim: vocês chamam o seu país aí, os Estados Unidos, de home of the free, né? A terra do homem livre. Ele falou assim: não, vocês não sentem um pouco sem jeito, sabendo que vocês têm a maior população carcerária do mundo, e vocês chamam isso aqui de home of the free? Ele começa o show assim, é uma coisa assim impressionante, né? A terra do homem livre, onde tem a maior população carcerária do mundo. Acho que o Brasil está em segundo ou terceiro, né? Mais de 2 milhões de prisioneiros aqui nos Estados Unidos. Pois é, e aí isso daí nos Estados Unidos, e o Brasil segue a mesma política dos Estados Unidos, né? A cada dia mais, apoiado tanto pela direita quanto pela esquerda, né? A política de botar todo mundo na cadeia, né? Se o cara fala... E são prisões morais, né? São prisões morais. Particularmente... Morais. A maior parte das pessoas, a maior parte deve estar preso por algo relacionado ao tráfico de drogas, que é uma não prisão crime, moral. É um não crime, né? Uma coisa ridícula. A Inglaterra prendia homossexuais até 1970. Atrás. Exatamente. Prendia homossexuais, uma prisão moral. Hoje se prende por você fumar um baseadinho. Uma prisão moral. E uma boa... E agora vai ser a onda da prisão pelo crime de opinião, né? É isso que a gente tem aí, apoiado pela esquerda, né? O ministro dos Direitos Humanos aí, Silvio Almeida, já quer fazer com que o cara seja preso por fazer uma piada racista, né? Então a gente vai ter agora as prisões que já estão mais do que superlotadas, porque também a gente não deu dado, né? Mas esses 900 mil, caberia 600 e tantos mil na cadeia aqui no Brasil. Tanto, só que né? tem 900 mil. Entendeu? Se tanto, apertado. Um dos principais presídios lá que teve a rebelião lá no Rio Grande do Norte, cabia 6 mil pessoas e tem mais de 9 mil. Né? Imagina, são 3 mil pessoas a mais. Exato. Veja bem. Então, isso aí porque lá também tem um governo do PT que dá uma amenizada, tal, tenta resolver algumas coisas. Imagina a situação aqui em São Paulo. Vai no presídio do Tremembé, vai nos presídios femininos. Veja como é que é a situação. Então a gente tem essa situação e agora com o apoio do novo crime de opinião, né? Então você fala uma coisa, você pode ir preso. Isso aí vai virar, imagina isso, vai virar uma loucura total. Imagina, a situação já é horrenda, imagina daqui a pouco aí, né, que o cara não pode fazer um comentário A, B ou C que ele vai para cadeia. Isso daí vai virar um negócio assim, vai virar uma loucura. Então é uma coisa que o pessoal deveria pensar, né? A esquerda que apoia a prisão de todo mundo, cadeia para isso, cadeia, falou racista, cadeia, machista, cadeia, homofóbico, cadeia, deveria pensar, olhar o caso do Rio Grande do Norte, né? O companheiro Eros Henrique, que acabou de se tornar membro aqui do canal, seja bem-vindo, ele é de lá, né? E ele comenta aqui uma coisa interessante sobre um dos presídios que chama Alcaçuz, né? Ele fala, em Alcaçuz teve caso de canibalismo, né? Então, é um negócio impressionante você olhar assim, o caso dos presídios no Rio Grande do Norte. Tudo bem que é uma situação generalizada no país, né? E essas revoltas, elas pipocam. Né? Teve revolta no Amazonas, teve no Rio Grande do Norte, já teve em São Paulo. Elas vão, conforme a crise vai apertando, né? Elas vão pipocando aí nos diversos lugares. Né? Agora tá acontecendo lá. Né? Então, eu acho que